Glória a Deus. Quem está vivo aí, diga amém. Eita, como é bom falar com gente viva. Vocês estão bem, gente? Agora eu estou bem. Depois de uma oração dessa, já melhorei. Gente, então vamos lá, né? Deus tocou no meu coração um tema desafiador para mim. Mas eu falei, Deus, amém. Se é isso que o Senhor quer, vamos lá. Vamos para a sua palavra. Como diz a pastora, não sou eu, mas é o Senhor. E nessa noite aqui, eu quero ser um vaso. Nessa noite aqui, eu quero ser boca de Deus. Eu já conversei com ele. Falei, olha, não quero falar nada que venha de mim. Mas eu quero falar o que venha de você. Ele falou, tá bom, então vamos lá. Amém, igreja? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, como você está lindo hoje. Olhou para o lado e falou isso? Agora olha para o outro lado e diga assim, você também. Só para descontrair, para passar o meu nervoso. Glória a Deus. Será que você pode dizer glória a Deus? Quem aqui quer ser renovado? Quem aqui quer ser restaurado? Quem aqui quer pensar diferente? Quem quer uma mudança mental hoje? Então vamos lá. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Quero falar um texto do apóstolo Paulo. Eu digo assim que ele realmente era a pessoa ideal para falar sobre isso. Eu estava observando esse texto e observando um pouquinho a vida do apóstolo Paulo. Eu digo assim que quando o apóstolo Paulo trouxe esse texto para as nossas vidas, que está até hoje, realmente algo que ele viveu, realmente algo que ele aprendeu. E quando ele aprendeu, ele foi bem sucedido. E quando ele aprendeu, ele foi um dos maiores apóstolos que existiram na face da terra. Diga amém. Eu quero ser, diga, um grande apóstolo do Senhor, discípulo amado. Eu vou ser. E você vai. Você acredita nisso? A palavra do Senhor diz assim: e não vos conformeis com este mundo, certo? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei como está a sua mente, eu não sei como estão os seus pensamentos, eu não sei o que você tem pensado. Eu não sei o que tem passado pela tua cabeça, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece todos os seus pensamentos. O Senhor conhece todas as tuas aflições. O Senhor conhece todos os dias quando você acorda e quer desistir de tudo. O Senhor sabe de tudo, porque somente Ele, só Ele conhece a nossa mente. Aqui nós temos um texto que fala muito sobre a mente, sobre transformação. O Senhor me deu um tema que diz assim, metanoia. É tempo de mudar, gente. Essa palavra metanoia, ela se refere em mudança. Metanoia, ela quer dizer mudança de mente, tá? Metanoia é uma transformação mental. Então hoje o Senhor veio falar para mim e para você algo nesta noite, que é uma noite especial, é uma noite de aliança. Esta noite é uma noite a qual o Senhor, Ele escolheu a mim e a você para estar aqui. Mas para existir esse batismo nas águas, alguém teve que pensar diferente. Para alguém descer as águas do batismo, alguém teve que pensar diferente. Houve uma mudança mental nessa pessoa. Quem aqui vai descer as águas do batismo, Bergamão?
Glória a Deus. Quando essa pessoa ouviu a palavra de Deus, quando a palavra de Deus entrou no coração dessa pessoa, a primeira coisa que ela pensou, eu preciso ter uma aliança com o Senhor. Opa, já começou uma mudança dentro dela. Isso aconteceu comigo e com você. Metanoia é algo que começa de dentro para fora. A palavra metanoia, ela é conhecida como mudança de mente, na palavra de Deus como arrependimento também. Quando você ouve a palavra metanoia, a palavra de Deus está dizendo, você precisa de um arrependimento, você precisa mudar de vida, você precisa mudar de atitude. Você precisa de uma mudança. A nossa caminhada com Deus, ela depende dessa renovação. Porque só podemos caminhar com Ele se pensarmos como Ele. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que ele era um adorador de Deus. Ele servia a Deus. E na mente dele, era normal ele perseguir os cristãos. Na mente dele, era normal ele matar aqueles que seguiam a Jesus. Até um dia que ele estava perseguindo os cristãos e de repente ele cai, a palavra de Deus diz, e quem fala com ele? Jesus. Jesus diz assim, Paulo, o que você está fazendo? O que você está fazendo, rapaz? Ah, eu estou indo para um lugar aí porque eu quero matar todo esse pessoal aí que está seguindo o tal de Jesus. Então, diz, Paulo, para com isso, você está errado. Não estou errado, não. Eu sirvo a Deus. Como que eu estou errado? Eu estou fazendo a coisa certa? Aí Jesus olha para ele e diz assim, não, você está errado, meu filho, porque você está me perseguindo. Ele diz, mas quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue. A palavra de Deus diz que quando ele teve um encontro real com Jesus, ali houve uma metanoia na vida dele. Ali houve uma mudança mental na vida dele. Nós somos um corpo que habita uma alma e tem um espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito, ele recebe uma regeneração. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito se alegra. Por quê? Porque algo entrou dentro de nós, algo está nos incomodando agora. Só que a nossa mente, ela é a sede da nossa alma. E a nossa alma está as nossas vontades. E a nossa alma está as nossas emoções. E a nossa alma só quer saber de prazeres do mundo. Só que quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos uma transformação. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos uma caminhada. Mas nós vivemos num processo depois que aceitamos Jesus. E esse processo vai ser até Jesus voltar, que é o processo da nossa mente. A nossa mente, até Jesus voltar, ela vai passar por processos de pensamentos. A palavra de Deus diz, você tem que transformar a sua mente. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa ter a mente de Cristo. E a palavra de Deus está dizendo assim, porque se você não mudar a sua forma de pensar, você não vai experimentar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, tudo que eu pensava, agora eu não quero pensar mais. Eu pensava como menino, eu falava como menino, eu era uma pessoa que não tinha muita consciência. Mas hoje eu aceitei Jesus, hoje eu tenho consciência. A nossa mente, ela nos leva a uma consciência. Em 2 Coríntios 10:5 diz bem assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Mais uma vez o apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, você quer ser feliz? Você precisa destruir
todo argumento. Você precisa ter o conhecimento absoluto da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estar interagindo na palavra de Deus. Hoje nós vivemos num mundo que ele tem muitas coisas que nos atraem. Mas esse não é o padrão que Jesus colocou para mim e para você. Esse não é o nosso padrão. O mundo, ele tem um molde. Vocês sabem o que é um molde, né, gente? Quem é costureira sabe. Quem é construtor sabe. O mundo, ele tem um molde. E ele está tentando colocar esse molde em mim e em você. Satanás, ele tenta de tudo para nos colocar no molde do padrão do mundo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Gente, cuidado. Este século está atrativo. Este século tem algo que vai te moldar, que vai colocar esse molde em você. E eu vou dizer para você, o molde do mundo, ele é um tamanho único, ele serve para qualquer pessoa. Se precisar, Satanás faz até ajuste para te colocar dentro do molde do padrão do mundo. A nossa mente, ela consegue materializar coisas onde não existe. Porque a nossa mente é o nosso eu, a nossa alma, as nossas vontades, os nossos interesses. A nossa mente, ela pode ser dominada pela ira, pela amargura e pelo ressentimento. Se Satanás ele conseguir minar a minha mente, se ele conseguir minar a tua mente, ele pode criar qualquer tipo de ilusão. Eu digo para você que a nossa mente, gente, ela é tão forte. Ela é tão forte. O pastor Nicolas vai lembrar de algo, acho que ele vai lembrar. A gente foi pro Beto Carreiro, né, pastor? Lembra? Tá lembrando? Faz tempo, mas a gente foi. E a gente andou por tudo lá no Beto Carreiro. A gente foi na Big Tower, a gente foi naquela, como que é? Far Whip, né? Acertei. E fomos em tudo. Quem já foi pro Beto Carreiro aqui? Só que daí, por último, né, pastor? A gente foi naquele cinema 4D. Quem já foi lá? Gente, eu não sofri tanto nos brinquedos físicos quanto nesse mental, gente. Olhei pro pastor Nicolas e saímos nós dois assim, ó. Enjoado. Não enjoemos em nada. Mas porque aquele momento foi aqui na mente. A gente colocava aquele óculos. E quando a gente descia, subia naquele negócio, nem descia, nem saía da cadeira. Olha que coisa louca. Eu só estava numa cadeira onde balançava, vinha umas aguinhas, balançava. Mas aquilo foi tão forte. A minha mente, ela conseguiu dar um resultado tão forte para o meu corpo, que eu passei mal naquilo. O que eu estou dizendo é para você entender agora. Que a nossa mente, ela consegue fazer que eu e você, que a gente venha ter comportamentos aonde nem poderia existir. Ah, mas eu vi isso sim. Ah, mas fulano viu isso. Ah, mas ciclano fez aquilo. Ah, mas fizeram. Tudo pensamento. Tudo do pensamento. Os nossos pensamentos, eles são tão poderosos. Eles são tão poderosos que você é aquilo que você pensa, sabia? Se você sair daqui hoje pensando, eu sou mais que vencedor, eu já venci, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou ser um homem e uma mulher diferente, se você sair acreditando, você vai ser. Mas se no decorrer da tua vida, todos os dias você acordar e falar assim, não, eu não vou conseguir, eu tenho certeza que não vou conseguir, já era, para mim já acabou. Para mim já não tem mais jeito. Não, eu não vou conseguir quitar essa conta. Não, eu não vou conseguir ser feliz no meu casamento. Não, eu não vou ter filhos abençoados. Não, eu não vou conseguir exercer um ministério abençoado. Se você hoje sair daqui falando que você não vai conseguir, eu vou te dar uma notícia, você não vai conseguir, você já perdeu tudo.
Se tem uma das coisas que mais agrada a Deus é a nossa fé. E uma mente doente não quer dizer que ela não tenha fé. Uma mente pobre não quer dizer que ela não tenha fé. Ela tem fé, ela só não crê na coisa certa. Todos nós temos fé. Todos nós acreditamos em alguma coisa, mas quando a nossa mente, ela está atrelada a este mundo, quando a nossa mente, ela está contaminada por este mundo, nós temos fé, mas na coisa errada. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e o Senhor fala assim: mude a tua maneira de pensar, transforme a tua mente, não fique satisfeito com o que esse mundo está fazendo. Aí quando a palavra de Deus diz assim, mude a sua mente, a tua maneira de pensar. Ele diz assim, filho, filha, se você hoje sair daqui pensando realmente que eu posso fazer algo por você, se realmente essa noite você sair deste lugar profetizando e dizendo, meu casamento é uma bênção, a minha vida é uma bênção, a minha saúde é uma bênção. A palavra de Deus diz que quando você transforma a tua mente, você vai provar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Sabe o que é essa paz? Essa paz que vem, essa paz que está falando aqui, é a mudança de mentalidade. Quando Deus criou a mim e a você, Ele nos criou perfeito. Mas Satanás, ele não queria que a gente continuasse perfeito. Ele veio e fez o quê? Minou a nossa mente. Criou uma ilusão. Hoje nós somos as pessoas mais iludidas. Aí você vai dizer, ai, misericórdia, mas é verdade. Hoje nós acreditamos em coisas que aparecem assim ó, na internet, que meu Deus do céu. Precisamos trocar os nossos pensamentos humanos pelo pensamento de Jesus. Precisamos trocar as nossas atitudes por uma nova vida. A vida cristã é uma caminhada de transformação contínua. A vida cristã é uma caminhada. Aqui não está dizendo que você aceitou Jesus, agora está tudo bem. Claro que está tudo bem. Você aceitou Jesus, você agora tem a salvação, mas você precisa pensar como Jesus. Porque nós aceitamos a Jesus. Opa, aceitei a Jesus, mas agora eu preciso ser igual a Jesus. Eu preciso pensar como Jesus pensa. Eu preciso agir como Jesus age. É isso que eu preciso. Uma mente renovada, ela nos capacita a resistir às pressões e tentações do mundo e viver de maneira que honre a Deus. Quando eu tenho uma mente renovada, eu começo a resistir às pressões. Como que isso acontece? Meu Deus, como que isso acontece? Como que se eu tiver a mente renovada, eu vou resistir às pressões? Quando eu tenho uma mente renovada, a pressão vem e eu digo, não, tá vindo, amém? Beleza, mas vai passar. Não vai passar. Eu sei, Deus é comigo. Deus é na minha vida. Deus levantou Moisés, um profeta. Ele passou tudo para Moisés e falou assim, Moisés, lá na sarça, rapaz, vem aqui, eu vou te usar. Moisés teve um encontro real com Deus. Moisés, você vai sair agora, você vai atrás de um povo. Você vai pegar esse povo, você vai tirar esse povo do Egito. Você vai atravessar este deserto. E eu vou te levar para um lugar onde esse povo vai ser feliz, onde é uma terra que mana leite e mel. Estava tudo certo. Tudo certo. Moisés acredita em Deus. Chega lá, gente, seguinte, Deus mandou eu vir aqui, igual eu estou falando com vocês. Deus mandou eu vir aqui, agora vocês vão largar tudo que vocês têm aí no Egito. Agora vocês vão deixar a casa de vocês vão deixar tudo, e a gente vai atravessar o deserto, porque Deus tem algo muito bom para a gente lá na frente. A princípio, esse povo aceitou. Opa, aceitei não, vou aceitar o profeta. É como a gente aceita Jesus, está tudo bem, tudo feliz. Eles aceitaram o profeta. Só que de repente, nessa caminhada, as coisas começaram a ficar difíceis.
Mas quando as coisas começam a ficar difícil, não quer dizer que Deus não está no comando. Quando as coisas começaram a ficar difícil para eles começaram a murmurar. Aí o que aconteceu? Porque Satanás, ele sabe quando ele está minando a minha mente. Ou a sua mente. É através da nossa boca. Quando nós começamos, não vai dar certo. Acredito que um começou. Vixe! Olha só, acreditemos. Se ferremos. Agora estamos aqui, ó. Olha lá o faraó. Olha lá. E agora? E agora o que nós vamos fazer? E agora? Aí vai para o outro. Lembra que eu falei? Que uma mentalidade doente, ela traz a ira, traz a confusão, traz tudo. Ressentimento, amargura. Primeiro vem a ira. Para quem conhece aqui o mundo espiritual, sabe o que eu vou falar. A ira é algo tipo uma nuvem. Sabia? A ira, ela começa numa pessoa e ela sopra para todos os lugares. Pare para observar um dia. Pare para observar a ira. Começa em uma pessoa e se espalha por todos os lados. É como se fosse uma fumaça. Sabe por que eu estou falando isso? Deus falou isso comigo o dia que eu estava numa fila. Numa fila. A gente numa fila esperando e demorou e fiquei ali. Eu e minha irmã. De repente começou um senhor. Olha que demora. Olha que demora. Eu falei, vai começar o Satanás agora. Aí daqui a pouco eu ali quietinha. Daí ele olhava para trás, olhava para a gente. Que demora. E eu baixava minha cabeça. Falei, Jesus, eu não vou entrar nessa. Aí ele não vai me pegar, não. Só que começou a pegar os outros. Gente, quando eu vi a fila inteira estava reclamando. Ai, já gritando e já levantando a mão. Por quê? Porque aquilo tomou conta daquele povo, aquela ira, aquela raiva. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, com o povo lá no Egito. Aí, de repente, eles já esqueceram da promessa de Deus. Já estavam com uma mentalidade totalmente doente. Uma mentalidade pobre. Aonde começaram a olhar para todos os lados e falar, cadê as comidas? Agora vão morrer de sede? Foi para isso que você trouxe a gente aqui. Já esqueceram de Deus totalmente. Isso acontece com a gente. A princípio aceitamos a Jesus, aceitamos Ele como Salvador, descemos as águas do batismo, opa, está tudo bem, sou um crente, sou um cristão. De repente a dificuldade vem, de repente a luta vem, porque Jesus não prometeu que a gente não ia ter dificuldade, Jesus não prometeu que a gente não ia ter aflições, mas Ele falou assim, ó, a hora que vocês tiverem aflições, tem de bom ânimo. Ele está dizendo, tenha uma mentalidade saudável, tenha saúde mental. Vocês vão passar pelo fogo, mas vocês não vão se queimar. Vocês vão passar pela água, mas vocês não vão se afogar. É isso que Jesus estava falando. Era exatamente isso que ele falou. Tenha uma mente saudável. Às vezes a nossa mente, ela materializa coisas onde não existe. Eu já fui muito disso, gente. Eu já fui muito firidenta. Quem já ouviu falar de pessoa firidenta? Ergue a mão enquanto toma água. Tem alguns aqui comigo. Eu era tão firidenta, pastor Alex, que se você passasse por mim, você não me cumprimentasse. Pronto, eu chegava em casa, porque estava indiferente, porque não olhou para mim, porque nem me cumprimentou. Agora não quer saber, ele senta daquele lado, você está do outro. Agora eu vou ignorar, agora... Mentalidade pobre, uma mentalidade doente. Ai, porque não me convidaram, eu e minha irmã. Ai, como a gente testemunha uma para outra. Né, Thelma? Tem que contar nossos testemunhos, não tem jeito. Ah, se não convidasse a gente para participar de algum grupo. Pense no endemoniamento. Mentalidade pobre. Ah, porque não me convidaram? Porque eu já sei, porque ó, só querem eles. Só querem eles. É uma panela, é a elite. Ah, gente, vai dizer que você... Ah, pode parar, vai dizer que vocês nunca pensaram assim. Quem nunca pensou assim, fica com a mão baixa. Ah, ô povo inteligente. Gente, perdão, gente, é brincadeira, mas é verdade. Eu tinha uma mente muito doente. A minha mente, ela era uma mente muito maliciosa. Até um dia que eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, eu não aguento mais. Aí quando você olha para esse texto do apóstolo Paulo, você diz, Deus, eu não quero mais essa mente. Eu não quero mais ser como esse padrão do mundo. É um padrão, Senhor, cheio de ferida, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Pai, eu não quero mais isso para minha vida.
E eu busquei em Deus. Eu busquei uma transformação mental. Gente, estou 100%? Não. Sabe por quê? Porque o processo de aceitar Jesus é instantâneo. Mas o processo de uma mente saudável é até Jesus voltar. Hoje eu acordei e eu preciso ter uma mente saudável. Amanhã você vai acordar e você precisa de uma mente saudável. Você vai ter que pensar diferente. Você vai ter que pensar positivo amanhã. Não é curado, sempre curado. Vai ter que ser curado no processo. Hebreus 8:10 diz bem assim. Deus falando. Deus falando. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles eu escreverei. Sabe por que Deus fez isso? Deus, ele fala essa mesma palavra que está em Hebreus, ele fala lá em Jeremias. Ele diz: Jeremias, eu quero falar uma coisa para você. Desde Adão até agora, eu trouxe um monte de coisa. Eu trouxe a lei, eu trouxe os profetas, mas não adianta. Não adianta, tá passando. Eles esquecem. Mas vai chegar um dia, Jeremias, que eu vou pegar a minha lei. Tem uma versão que diz assim, eu vou imprimir. Tem uma versão que diz assim, eu vou imprimir a minha lei na mente deles. Gente, o que é você imprimir uma coisa? É difícil apagar. Mas eu vou imprimir a minha lei na mente deles. Quando a palavra de Deus fala isso, Deus está falando, eu quero transformar a mente de cada um. Eu quero transformar com a minha palavra. Porque a única coisa que transforma os nossos pensamentos, a única coisa que transforma a nossa mente é a leitura da palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você conhece Jesus, melhor você fica. Porque você vai conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aí ele diz assim, eu vou escrever no coração deles. Sabe o que ele está falando? Aí, ó. Eu vou pegar, vou fazer uma cicatriz dentro do coração. É como se fosse uma tatuagem, mas não é tatuagem não, tá, gente? Bem que essa desculpa que eu estou pregando aqui. Eu vou escrever no coração deles como uma cicatriz. Eu vou escrever dentro do coração a minha palavra. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que se a minha palavra passar pela mente deles e passar saudável e cair no coração, vai haver mudança. Vai haver a mudança na vida de cada um. Porque tudo na nossa vida, gente, passa pela nossa mente e depois desce para o nosso coração. Aquilo que pensamos acaba determinando o que falamos e o que fazemos. Aquilo que pensamos vai trazer uma atitude para nós. Aquilo que pensamos vai trazer um comportamento para cada um de nós. Jesus diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Através do processo, desenvolvemos uma mente renovada, capaz de discernir entre a verdade e as ideias mundanas. E somos capacitados a experimentar e comprovar a vontade de Deus em nossa vida. Quando nós se deixamos ser tratados por Deus, e quando nós começamos a mudar a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, aqui está dizendo, Deus ele vai nos dar uma mente renovada. Nós vamos ter uma mente capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Quando a nossa mente ela não tem saúde, quando a nossa mente ela está doente, tudo é um caos para a gente. Tudo vira um caos. Mas quando a nossa mente é saudável, aqui está dizendo, nós vamos ter discernimento das coisas. A gente vai olhar para aquela situação e vai dizer, não, aquilo ali não vai me afetar. Não, pastor Alex, vou pegar você hoje. Pastor Alex veio e me ofendeu? Eu não vou ofender ele. Eu vou pensar o que ele está passando. Meu Deus, o que o pastor Alex está passando para ele agir dessa forma comigo? O próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra as trevas. Porque é Satanás que mina a nossa mente. A coisa que Satanás mais deseja é
totalidade da nossa mente. Porque se ele conseguir dominar a mente do ser humano, ele já ganhou aquela vida. Quando ele consegue dominar a mente de uma pessoa, ele consegue fazer essa pessoa ficar doente. Ele consegue fazer essa pessoa destruir a vida dela. Ele consegue fazer essa pessoa destruir os que estão ao redor dela. Mas, quando nós decidimos deixar sob o governo de Deus, Pai, em nome de Jesus, governa a minha mente, governa as minhas emoções, governa os meus sentimentos, governa os meus comportamentos. Quando nós damos essa legalidade para Deus, a gente começa a pensar diferente. A gente começa a pensar com amor. A gente começa a olhar o próximo e dizer, não, ela não está bem. Não, ele não está bem. Quando Deus domina a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos, quando Ele governa, nós temos facilidade para perdoar. Ah, mas foi ele que fez, foi ela que fez, não interessa. Quando a nossa mente está saudável, por mais que as pessoas nos ofendam, você vai lá e diz assim, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. O perdão é o primeiro sinal. Escuta o que eu estou falando. O perdão é o primeiro sinal de uma mente saudável. A nossa verdadeira identidade e propósitos são encontrados somente em Deus e não neste mundo. A tua verdadeira identidade não está no mundo. A tua verdadeira identidade está naquilo que Deus planejou para você. A nossa verdadeira identidade está da forma que Deus pensa. A nossa verdadeira identidade é ter a mente de Cristo. Como que Jesus pensava? Sabe como que Jesus pensava? Se ele olhasse para uma pessoa, ele não ia ver o defeito daquela pessoa. Mas ele ia olhar aquela pessoa de uma forma de, puxa, esse eu vou usar dessa forma. Foi assim que ele fez com Zaqueu. Quando ele chegou diante de Zaqueu, todo mundo olhou para Zaqueu e falou, esse aí é ladrão. Esse é ladrão. Esse é um publicano. Esse não presta. As mentes doentes olhavam para Zaqueu e via aquele homem que não prestava. Aquele homem que só roubava. Aquele homem ruim. Mas quando Deus olha para Zaqueu, ele diz, esse cara é um evangelista. Se ele consegue alcançar todas essas pessoas e ele consegue convencer essas pessoas de dar dinheiro para ele. Gente, pense, se Jesus olha para ele e diz assim, se esse cara, Didi, consegue arrancar dinheiro do povo, porque a coisa mais difícil é arrancar dinheiro do povo. Não é verdade? Jesus olha com um olhar e diz assim, Didi, esse cara aí, ó, ele consegue tirar dinheiro, ele consegue falar com o povo. É esse que eu quero. Esse cara administra. Esse cara é inteligente. Em nenhum momento Jesus olhou o ladrão. Em nenhum momento ele olhou. Ele só olhou a pessoa que ele podia usar para o reino dele. Ele olhou uma pessoa que ia enriquecer o reino dele. Aí de repente veio o Pedrão. Um cara irado. Um cara que mexesse com ele tirava a espada. Cortava a orelha. Abria o bucho, como diz. Né? Aí todo mundo olha Jesus chamando Pedro e diz, esse aí é cascadura. Isso aí não vale nada. Isso daí não presta. Mas Jesus não olhou a pessoa que não prestava. Jesus olhou um homem forte, guerreiro, que ia dar de frente com Satanás e destruir ele. Jesus, ele não está olhando o meu defeito, o teu defeito, ele está olhando, sabe o quê? Quem nós somos, a ótica dele. Jesus não está olhando os teus erros, ele está olhando a possibilidade de te usar. De fazer de você um grande homem e uma mulher de Deus. Por isso que essa noite ele trouxe aqui essa palavra dizendo, mude o teu jeito de pensar. Para de pensar pequeno, para de pensar que você não pode, para de pensar que você não vai ser um grande homem de Deus, para de pensar que você não vai ser uma grande mulher de Deus, para de pensar que nunca você vai trazer uma palavra, para de pensar que você não consegue ser líder do GF, para de pensar que você não consegue liderar pessoas. Para de pensar.
Jesus não está olhando a tua fraqueza, Ele está olhando quem você vai se tornar, porque Ele já está lá no futuro. Se queremos agradar a Deus, tem que haver uma transformação em nosso modo de pensar e atuar. Se você quer agradar a Deus, você precisa mudar esse pensamento pobre de que, eu não sou nada, eu sou um pobrezinho qualquer. Para com isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele nossa morada. Isso é Jesus falando. Jesus está dizendo assim, me ame de todo o teu coração que você vai mudar a tua mente. Começa a observar a palavra de Deus, começa a ler a palavra de Deus, que você vai conhecer verdadeiramente quem Ele é, o que Ele gosta. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente começa a entender de que forma a gente tem que pensar, de que forma eu devo de pensar, de que forma que eu devo de agir. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é saudável, tudo que é bom, tudo que é correto, sim, esses são os pensamentos que nós devemos permitir entrar em nossa mente. Se nos teus pensamentos tem algo que não seja puro, se nos teus pensamentos tem algo que não seja santo, que não seja verdadeiro, que não seja correto e nem saudável, coloca a tua mão na cabeça hoje e fale, Deus, muda a minha mente. Tira essa mente maliciosa, tira essa mente doente. Eu quero ter saúde mental, eu preciso ter saúde mental. Tudo começa com uma mudança de mentalidade. Tudo começa com uma mudança. É fácil? Não. O primeiro versículo de Romanos 12, ele diz assim que você vai ser um sacrifício vivo. Quando ele fala assim, tem que ser um sacrifício vivo, ele sabe que não vai ser fácil. Você vai se sacrificar, mas você vai conseguir. Tudo que entra em nossa mente desce para o coração. Preste atenção. Mais cedo ou mais tarde, terá que sair. Mais cedo ou mais tarde, terá que sair. Eu não sei o que você tem pensado. Eu não sei o que passa pela tua cabeça. Eu não sei quais são as suas frustrações. Mas uma coisa eu sei, aqui tem um Deus que transforma. Aqui tem um Deus que muda. Aqui tem um Deus que traz o renovo para a vida de quem quer. Mas quem não quer, Ele não dá. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei quais são as suas frustrações. Eu não sei. Eu não sei o que tem te bloqueado. Essa palavra é uma palavra que, na verdade, o Senhor quer despertar a mim e a você para um ministério glorioso. Ele quer te encorajar a você avançar. Ele não quer que você fique parado dizendo, eu não posso. Claro que você pode. O Senhor disse que Ele nos deu poder e autoridade. Ele te deu poder e autoridade contra tudo. Eu gostaria que você colocasse de pé agora. Quem sabe você hoje veio aqui esperando um outro tipo de palavra. Quem sabe você esperava por algo, nossa, espetacular, mas eu quero dizer para você. Só o fato de saber que aqui tem um Deus que pode mudar a nossa maneira de pensar, pode mudar a nossa maneira de agir. Porque agora nós estamos em Cristo. Agora nós somos nova criatura. O que era velho já passou, eis que tudo se fez novo. Mas o processo da nossa mentalidade vai ser até Jesus voltar. Quem sabe nos teus pensamentos tem se alimentado só coisas ruins. Quem sabe os teus pensamentos, ele te faz sofrer. Quem sabe hoje você está dizendo assim, mas agora eu estou aqui. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo. Quando a gente não consegue, tem alguém que consegue pela gente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus.